Oi, quinto ano, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas remotas da disciplina de Geografia, hoje nós veremos o que é migração interna, migração externa e migração de retorno. Vamos lá? Antes de iniciar o nosso objetivo de estudo de hoje, esses tipos de migração, migração interna, migração externa e migração de retorno, que eu falei agora no início, nós vamos dar uma breve revisada a respeito do que nós já estudamos sobre os movimentos migratórios, tudo bem? Nós vimos, por exemplo, que migração é o deslocamento populacional, ou seja, é o ato de trocar de um país ou de uma região. Na verdade, basicamente, de uma forma bem resumida, a migração consiste em se mudar. Quando uma pessoa se muda, ela está migrando. Porém, existem vários tipos de migração, Quando uma pessoa se muda, seja de um local para outro, de uma região para outra, de uma cidade, de um estado para outro ou de um país para outro, ela está empregando ali um certo tipo de migração. Vamos revisar? Nós vimos a emigração e vimos que emigrar ou emigração significa sair do seu país para ir morar ou passar um bom tempo em outro. Lembrando que esse passar um tempo não é passar um mês ou dois, é passar um longo período de tempo, 3 anos, 5 anos, 10 anos, certo? Então, emigração, como nós vimos, significa deixar o país que você nasceu para ir morar em outro. Nós vimos também a imigração, com I. E a imigração é o processo contrário. Ao passo que a emigração significa sair do país que você nasceu, imigração significa chegar em um país estrangeiro com a intenção de morar ou de passar um tempo, lembrando que é um tempo longo. Então, ao mesmo tempo que uma pessoa emigra, ela também imigra. Por quê? No momento que uma pessoa sai do seu país para ir morar em outro, por exemplo, no momento que Maria sai do Brasil, nasceu no Brasil e sai do Brasil para ir morar na Argentina, ela está emigrando do Brasil. Por quê? Porque está saindo do país em que nasceu. E no mesmo momento em que Maria chega lá na Argentina para morar, ela está imigrando lá na Argentina. Por quê? Porque ela chegou em um país estrangeiro com a intenção de morar. Então, como nós vimos, a migração é a mudança de um local, de uma região ou de um país, O ato de trocar de lugar. E existem vários tipos de migração. Já a emigração, que significa sair do seu país, deixar o seu país, e já vimos também a imigração, com I, que significa chegar em um país estrangeiro com a intenção de morar. Então, nós podemos resumir da seguinte forma: a imigração consiste em entrar em um país estrangeiro com a intenção de morar, tá? Se mudar para um país estrangeiro. A pessoa que imigra é chamada de imigrante. A imigração é o processo contrário. Observem aí a mulher saindo, de um país. Imigração, por sua vez, significa deixar o país em que você nasceu para ir morar em outro. A pessoa que emigra com é chamada de imigrante. Então, lembrem-se, imigração com I significa entrar em um país estrangeiro com a intenção de morar. E emigração com E significa sair de um país estrangeiro com a intenção de morar. Nós vimos também que existem diversos motivos que fazem as pessoas trocar, ou de uma cidade, ou de uma região, ou de estado, ou até mesmo de país. Por exemplo, muitas pessoas se mudam com a intenção de procurar um local que ofereça melhores condições de estudo. É muito comum, por exemplo, que alguns brasileiros se mudem lá para a Argentina para estudar. Isso não significa dizer que aqui no Brasil não tem universidades de qualidade. Pelo contrário. Porém, aqui no Brasil, as universidades têm um custo um pouco alto. E lá na Argentina, não. O custo é bem mais baixo. Então, é comum que muitos brasileiros se mudem lá para a Argentina para ter acesso a um estudo de qualidade, pagando um preço mais baixo por isso. Outro fator é a questão do dinheiro, Um fator econômico. Muitas pessoas se mudam, procuram outro lugar para morar, para ganhar um salário melhor, para ter uma condição de vida melhor. Outras pessoas, porém, se mudam para um lugar que ofereça uma condição de saúde melhor. Outras já se mudam para fugir de guerras, por exemplo. E outras pessoas se mudam por causas naturais, ou por viver em um local que fica perto de um vulcão, por exemplo, ou por viver em um local extremamente quente,
ou por viver em um local muito seco. Existem uma infinidade de motivos que influenciam, que fazem com que uma pessoa saia de um lugar e se mude para outro, ok? Agora nós vamos para o foco da nossa aula. Vamos ver um dos tipos de migração, a migração externa. Gente, quando eu falo em migração externa, eu sempre vou falar de uma pessoa que deixa um país para ir morar em outro. Observem aí a imagem, olha, o mapa do Brasil apontando lá para os Estados Unidos, né? Uma setinha. A migração é externa todas as vezes que a pessoa muda de um país para o outro, certo? Nós temos aqui um exemplo, olha, uma mulher com uma mala na mão e ela diz o seguinte: meu nome é Maria, eu sou brasileira. Se Maria é brasileira, significa dizer que ela nasceu no Brasil, óbvio, não é? Ano passado, deixei o Brasil para morar nos Estados Unidos da América. Gente, o tipo de migração que ocorreu aqui foi uma migração externa. A mesma coisa que em migração. Por que foi uma migração externa? Maria se mudou. Porém, Maria ela não mudou apenas de uma cidade para outra, por exemplo. Ela não saiu de Quixaba para ir morar em Afogados, ou ela não saiu de Afogados para ir morar lá em João Pessoa. Maria ela saiu do Brasil para ir morar nos Estados Unidos, ou seja, ela mudou de um país para o outro. Por isso, essa migração feita por Maria é chamada de migração externa. A migração externa é sempre assim. Quando uma pessoa sai de um país para ir morar em outro país, migração externa, ela não ocorre de uma cidade para outra, ou de uma região para outra, ou de um estado para outro. É de um país para outro. Observem que ela é brasileira. Porém, ela se mudou lá para os Estados Unidos. Ela não trocou apenas de cidade, ela trocou de país. Então, nós temos aí uma migração externa, certo? É a mesma coisa que imigração, tudo bem? Nós vimos que imigração significa sair do país que você nasceu para morar em outro. Nesse caso aí, Maria fez os dois processos, migração externa e imigração, que é a mesma coisa. Por quê? Porque ela deixou um país para ir morar em outro, tudo bem? Essas migrações externas, gente, elas ocorrem demais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Constantemente as pessoas mudam-se de país com o objetivo de procurar uma condição de vida mais favorável. Porém, existem alguns países que recebem um maior número de brasileiros. Nós vamos ver agora os 5 países que mais recebem imigrantes brasileiros, ou seja, os 5 países para os quais os brasileiros mais se mudam, tudo bem? Não quer dizer que os brasileiros se mudam apenas para esses 5 países que serão mostrados aqui, mas esses 5 são os destinos mais procurados pelos brasileiros para fixar moradia. Vamos lá. O primeiro é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 1.200.000 habitantes brasileiros, ok? Em segundo lugar, nós temos o Paraguai. Por que o Paraguai? Gente, o Paraguai é aqui pertinho do Brasil, é do lado do Brasil, é nosso vizinho, faz fronteira com o nosso país. Lá no Paraguai, as coisas são muito baratas, tudo é muito barato. Então, muitos brasileiros procuram o Paraguai justamente por isso, por ter preços tão baixos. Por exemplo, os carros têm preços baixos, as casas têm preços baixos. Lá nos Estados Unidos, não ocorre dessa forma. Os brasileiros procuram os Estados Unidos porque lá nos Estados Unidos tem muita mão de obra para os brasileiros, ou seja, é bem fácil de encontrar empregos lá nos Estados Unidos e empregos que pagam bem. Então, muitos brasileiros procuram os Estados Unidos em primeiro lugar para trabalhar. Os Estados Unidos é conhecido como uma fábrica de sonhos, entre aspas, porque é muito comum, é muito fácil que os estrangeiros encontrem emprego por lá, certo? E o Paraguai é muito procurado porque oferece um custo de vida bem barato. Aqui o mapa do Paraguai. Em terceiro lugar, nós temos o Japão. Cerca de 300.000 habitantes lá do Japão são brasileiros. Então, em primeiro lugar, os brasileiros procuram os Estados Unidos. Em segundo, o Paraguai. Em terceiro lugar, o Japão. Em quarto lugar, nós temos aqui o Reino Unido. Gente, o Reino Unido não é um país, tá bom? O Reino Unido é uma união política de 4 países. Dentro do Reino Unido, nós temos
a Escócia, a Inglaterra, o país de Gales e a Irlanda do Norte. Vocês não precisam se preocupar em compreender isso agora. É só para que vocês assimilem que o Reino Unido não é um país em si, tá? São 4 países juntos, esses 4 países juntos formam o Reino Unido, tá bom? Então, os brasileiros se distribuem entre esses 4 países do Reino Unido. E em quinto lugar, nós temos Portugal, nosso país colonizador. Cerca de 147.500 habitantes moram lá em Portugal e são brasileiros. Atualmente, nós temos cerca de 3 milhões de brasileiros que moram em outros países ao redor do mundo. Claro que nós temos outros destinos muito procurados pelos brasileiros, como a Alemanha, a França, a Itália, a Argentina. Porém, esses 5 países são os países que mais recebem imigrantes brasileiros, tudo bem? Nós vamos agora para a migração interna. Migração externa ficou compreendido que acontece quando uma pessoa se muda de um país para outro, não é? Agora a gente vai ver a migração interna. Migração interna é o processo contrário. Ocorre quando uma pessoa se muda de uma cidade para outra ou de um estado para outro, porém dentro do próprio país. Vamos ver um exemplo. Quando uma pessoa sai de Pernambuco para morar no Piauí, por exemplo, ocorreu uma migração interna. Por quê? Porque ela saiu de um estado e foi morar em outro, mas essa mudança ocorreu dentro do mesmo país. A pessoa não precisou mudar de um país para o outro. Ou, por exemplo, quando uma pessoa sai lá de Goiás e se muda para Minas Gerais, a gente também percebe que ocorreu uma migração interna. Por quê? Porque a pessoa ela mudou apenas de um estado para o outro. Ela não precisou sair do país para ir morar em outro. Vamos ver um exemplo. Vejam só. Meu nome é Marcos. Eu morava no Rio de Janeiro, mas ano passado me mudei para o Rio Grande do Sul. Gente, nesse caso aqui também ocorreu uma migração interna. Por quê? Porque Marcos ele se mudou, saiu do Rio de Janeiro e foi morar lá no Rio Grande do Sul. Mas observem que ele não precisou sair do país. Essa mudança ocorreu apenas de um estado para o outro. Ele não precisou sair do Brasil para se mudar. Por exemplo, eu sou Maiane, eu moro em Quixaba, mas me ofereceram um emprego bem legal lá em Afogados. Eu vou me mudar e ir morar lá em Afogados por causa do meu emprego. Nesse caso, também ocorrerá uma migração interna. Por quê? Porque eu mudei de uma cidade para outra. Eu não saí do Brasil, não precisei sair do país. Então, a migração interna, ela ocorre ali dentro do próprio país, tá? A pessoa não sai do país nesse caso. Ela vai mudar apenas de uma região para outra ou de uma cidade para outra, como eu citei esse exemplo, né? Uma pessoa que sai de Quixaba e vai morar em Afogados, ou de um estado para outro, como a gente viu aqui na tela, o exemplo de Janeiro e se mudou para o Rio Grande do Sul. Ele mudou de um estado para outro do Brasil. Ele não saiu do país. A gente vai ver agora o que é a migração de retorno. Essa é bem comum, gente, acontece demais na nossa região. Quando a gente fala em migração de retorno, nós falamos na volta de pessoas para a sua região de origem após terem migrado. Eita, tia, explica isso melhor para a gente compreender. Vamos lá. Eu coloquei aí na tela um mapa da região Nordeste com todos os estados da nossa região, né? Do Nordeste. Nós temos depois aqui o mapa de São Paulo. Olha como São Paulo é grande, gente. É enorme. É a maior cidade da América Latina. E nós temos aqui Seu João. Seu João, gente, ele é lá da Bahia. Ó. Seu João, ele nasceu na Bahia, ele é baiano. Porém, Seu João, há muitos anos atrás, não conseguiu emprego lá na Bahia. Ele teve que se mudar. Olha, ele saiu da Bahia para São Paulo, ele se mudou, né? Foi lá para São Paulo para procurar uma condição de vida melhor, procurar um emprego, trabalhar e tudo mais. Passaram-se vários anos, 30 anos, vamos dizer assim. Se passaram 30 anos e Seu João ficou morando lá em São Paulo. Depois desses 30 anos, Seu João ele conseguiu juntar um dinheirinho legal, uma boa quantia em dinheiro, e ele se aposentou no serviço que ele arrumou logo quando chegou em São Paulo. Nesse momento que Seu João arrumou uma quantia de dinheiro legal,
que ele se aposentou, ele vai querer voltar para a Bahia. Nesse caso aqui ocorre uma migração de retorno. Por quê, gente? Porque seu João ele retornou lá para a Bahia, o lugar em que ele nasceu, seu lugar de origem. Ele voltou para o lugar dele de origem após ter passado vários anos em São Paulo. Então, a migração de retorno, como o próprio nome diz, acontece quando o migrante, quando a pessoa que se mudou, ela retorna para o seu lugar de origem. Isso acontece bastante aqui no Nordeste. Muitas pessoas saem do Nordeste, se mudam para São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, passam lá vários anos e depois voltam para o Nordeste. Por exemplo, eu saio de Quixaba e vou morar lá em São Paulo. Eu passo 10 anos lá em São Paulo, mas eu fui demitida. Como eu não consegui arrumar outro emprego, eu vou voltar para Pernambuco. Isso é migração de retorno. Ocorre quando uma pessoa volta para o lugar em que nasceu, para o seu lugar de origem, como é o caso de seu João. No caso de seu João, nasceu lá na Bahia, não conseguiu arrumar emprego na Bahia e se mudou lá para São Paulo. Chegou lá em São Paulo, arrumou um emprego legal, trabalhou por 30 anos e se aposentou. Quando ele se aposentou, ele já não queria mais ficar em São Paulo, ele queria voltar para a Bahia, que é o lugar de origem, o lugar que ele gosta, o lugar que ele quis voltar a viver. Então, no momento que ele volta para a Bahia, ocorre aí a migração de retorno, porque ele voltou para o seu lugar de origem. Nesse caso de seu João, a migração de retorno, ou seja, ele retornou para o seu lugar de origem, porque ele trabalhou vários anos e conseguiu juntar um dinheirinho bom e se aposentou. Porém, muitas vezes a migração de retorno acontece porque as pessoas que vão para um local não conseguem arrumar emprego ou sofrem preconceito. Por exemplo, é muito comum que os nordestinos saiam da região Nordeste e procurem a região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Muitas vezes esses nordestinos não encontram emprego lá em São Paulo e acabam tendo que voltar para a região Nordeste para que não morram de fome, basicamente, ou que não fiquem lá assolados pela solidão. Tudo bem? Entendido, não é? Migração de retorno acontece quando uma pessoa volta para o seu lugar de origem, tudo bem? Vamos agora revisar. Nós temos o primeiro tipo de migração que nós vimos na aula de hoje foram as migrações externas. As migrações externas ocorrem quando uma pessoa muda de um país para o outro, ou seja, quando uma pessoa sai de um país e vai morar em outro, ali aconteceu uma migração externa, porque ela precisou mudar de um país para o outro. A migração interna, por sua vez, as migrações internas, ocorrem quando uma pessoa se muda dentro do próprio país, ou de uma cidade para outra, ou de Quixaba para Carnaíba, ou de Flores para Afogados, ou de um estado para outro, como nós vimos no exemplo de seu João, da Bahia para São Paulo, do Ceará para o Rio de Janeiro, da Amazônia para Goiás, enfim. A migração interna ocorre dentro do país, tudo bem? E vimos, por último, a migração de retorno, que ocorre quando uma pessoa retorna para a região onde nasceu, que foi o caso de seu João. Nasceu na Bahia e foi morar em São Paulo. Passou vários anos em São Paulo e decidiu voltar para a Bahia, ou seja, ele retornou para o lugar onde ele tinha nascido, para o seu lugar de origem. Compreendido? Migrações externas, a pessoa se muda do país. Migrações internas, a pessoa se muda, mas ocorre ali dentro do país mesmo. E a migração de retorno ocorre quando uma pessoa volta para o lugar onde ela nasceu, para o seu lugar de origem, após ter passado vários anos morando em outra região.